Olá e bem-vindos! Quando pensamos nos descobrimentos portugueses, vêm-nos à cabeça imagens de heróis, de caravelas a rasgar o oceano, mas e se a verdadeira força por trás de tudo isto não fosse um indivíduo, mas sim uma instituição? Uma organização incrivelmente poderosa e rica? Pois é sobre isso que vamos falar. Vamos descobrir como a sede desta ordem, o Convento de Cristo em Tomar, foi na verdade o motor secreto de toda a expansão portuguesa. E o nosso guia nesta viagem vai ser mesmo o Convento de Cristo. Esta citação, um livro de pedra, capta na perfeição a essência do lugar. Porque o convento não é só um monumento, sabem? É literalmente um livro de história esculpido em pedra. Cada claustro, cada janela, cada parede é uma página que nos conta como Portugal passou de um pequeno reino a um império global. Então, a grande pergunta que paira no ar é esta. Como é que é possível que uma fortaleza medieval, um castelo de cruzados, se tenha transformado no centro de comando, digamos assim, de um dos maiores projetos de exploração da história? A resposta, claro, não é simples. Envolve política, muita religião e uma jogada estratégica absolutamente genial. Ok, então vamos lá começar a decifrar este enigma. E a primeira pista está nas próprias paredes do convento. É que este lugar foi construído de uma vez só. Muito pelo contrário. Foi crescendo ao longo dos séculos e cada nova camada de pedra é um novo capítulo da história que se revela. A arquitetura aqui conta-nos basicamente tudo. Reparem, começa ali com o castelo medieval dos Templários, pura defesa. Depois evolui para os claustros góticos, já a funcionar como um centro de operações sob o infante Dom Henrique. A seguir, explode a janela manuelina, uma celebração do Império. E por fim, os claustros renascentistas, que trazem uma ordem mais racional. Cada estilo arquitetónico reflete uma nova fase, uma nova ambição para o país. E agora chegamos à figura-chave que vai pegar nisto tudo e transformar o infante Dom Henrique. Só que a história talvez não seja bem como nos contaram na escola. Esqueçam a imagem do sonhador solitário a olhar para o mar. Pensem antes num homem pragmático, um gestor, que foi forçado pelas circunstâncias a adaptar-se. E aqui está o segredo. Em 1420, o infante Dom Henrique é nomeado governador e regedor da Ordem de Cristo. E o que é que isto significa? Bem, este cargo foi basicamente criado para ele e deu-lhe acesso a toda a imensa riqueza da Ordem, mas sem ter de seguir as restrições dos votos monásticos. Na prática, ele passou a ter nas mãos um fundo financeiro quase ilimitado para os seus projetos. Foi a chave de tudo. Mas o mais curioso é que o seu plano inicial nem sequer era o mar. Era continuar a cruzada por terra em Marrocos. Só que correu pessimamente. O desastre militar em Tânger, em 1436, foi catastrófico e mudou tudo. De repente, o caminho por terra estava bloqueado. Dom Henrique foi forçado a arranjar um plano B. E esse plano B era o Oceano Atlântico. Pensem nisto. A grande era dos descobrimentos nasceu não de uma visão romântica, mas da adaptação a um enorme fracasso. Mas esperem lá um momento. Que organização era esta, afinal? Tão rica, tão poderosa, que o infante podia simplesmente usá-la como uma espécie de banco privado para financiar as suas ambições? Pois bem, para percebermos isto, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos recuar mais de um século. A resposta está num dos eventos mais famosos e dramáticos da história da Europa: a queda abrupta dos Cavaleiros Templários. Estamos no início do século XIV e esta ordem, que era imensamente rica e poderosa, foi, de um momento para o outro, aniquilada em quase toda a Europa. O que aconteceu foi que, em 1312, o Papa Clemente V, muito pressionado pelo rei de França, que por acaso devia uma fortuna aos Templários, simplesmente extinguiu a ordem. A ordem papal era claríssima. Todos os bens, castelos, terras, tudo devia ser transferido para a ordem rival, a dos hospitalários. Mas, em Portugal, a história correu de forma um bocadinho diferente. O nosso rei na altura, Dom Dinis, olhou para esta situação e viu duas coisas: um perigo enorme e uma oportunidade gigante. Se ele seguisse a ordem do Papa, ia entregar um poder imenso a uma ordem que era controlada pelo seu rival, Castela, e haver rios de dinheiro a sair do reino. Inaceitável. Então a sua estratégia foi genial. Ele negociou com o Papa e, em vez de entregar os bens, propôs criar uma nova ordem 100% portuguesa que ficaria com tudo. Uma jogada de mestre. O poder e a riqueza ficavam cá. E o resultado desta manobra política foi brilhante. Dom Dinis não só salvou os cavaleiros e as propriedades dos templários em Portugal, como criou uma ferramenta, um instrumento de poder para a coroa portuguesa como nunca antes tinha existido. E assim, em 1319, nasce oficialmente a milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a Ordem de Cristo. Na prática, o que era? Era a Ordem dos Templários com um nome novo, mas com uma diferença crucial, fundamental. Agora estava sob o controle direto do rei.
O que Dom Dinis fez foi, na verdade, nacionalizar a cruzada. E, ao fazê-lo, criou a ferramenta que um século mais tarde iria financiar todo um império. Mas o mais impressionante disto tudo é a visão a longo prazo. Parem para pensar. Dom Dinis cria esta ordem em 1319. O infante Dom Henrique só vai usá-la a sério a partir de 1420. Passou mais de um século. Foi uma jogada de xadrez político que demorou 100 anos a dar o seu checkmate. Incrível. Ok, e com toda esta história em mente, vamos voltar a tomar. Vamos voltar ao nosso livro de pedra. Porque agora, com este contexto todo, já conseguimos ler o que as suas paredes realmente nos estão a dizer sobre a grande transformação de Portugal. Bem no coração do convento, encontramos a charola. É o oratório original dos Templários. E a sua forma octogonal não é por acaso. É inspirada na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. É um edifício que olha para dentro, que olha para o passado, para a origem de tudo, a cruzada na Terra Santa. Esta é a alma da missão medieval. E agora, o contraste brutal. Saltamos para o reinado de D. Manuel I. E o que é que se acrescenta ao convento? Esta janela, a famosa janela manuelina. E se a charola olhava para dentro, para o passado, para o Oriente, esta janela escancara-se para o exterior. Olha para o futuro, para o novo mundo. É, no fundo, a celebração em pedra da era global que a própria Ordem de Cristo ajudou a financiar. E se olharmos com atenção, os detalhes são absolutamente reveladores. O que é que vemos aqui? Já não são só símbolos religiosos. Vemos cordas e nós de marinheiro, esferas armilares, boias, redes de pesca, tudo elementos do mar. E claro, a coroar tudo, lá está ela, a cruz da Ordem de Cristo, bem ao lado do escudo real. Isto é, nem mais nem menos, propaganda do Império, esculpida em pedra para toda a gente ver. Portanto, no fundo, é mesmo esta a história que o Convento de Cristo nos conta. Não é só um edifício, é a narrativa completa, gravada em pedra, da evolução da mentalidade portuguesa. É a passagem de uma lógica de cruzada medieval, focada na Terra Santa, para uma ambição de conquista global. E assim, terminamos com uma pergunta para ficarmos a pensar. Afinal, qual foi o plano B mais bem-sucedido da história? Porque a epopeia dos descobrimentos, como vimos, não nasceu de uma visão romântica e linear. Nasceu de uma adaptação, de um plano B forçado por um fracasso militar. E isto talvez nos ensine que a história não é feita apenas de grandes visões, mas também, e talvez principalmente, da capacidade de transformar desastres em oportunidades. E sejamos honestos, poucas vezes um plano B teve um impacto tão profundo e mudou tanto o mundo.